Olá, pessoal. Sou Luiz Cláudio e sejam bem-vindos ao nosso Papo Cop desta semana. No episódio de hoje, o nosso convidado é facilitador, consultor na RDB Criatividade, professor e head de Open Innovation na Isa Inova, palestrante e doutorando, 11 anos e meio e mais de 16 mil horas em inovação, criador da Teia Criativa. Ele vai nos falar um pouco sobre um assunto importantíssimo, a cultura de inovação. Seja bem-vindo, Rodrigo Barros. Legal, Luiz. Muito obrigado. Bom dia, boa tarde, boa noite para todos que estão ouvindo ou assistindo esse conteúdo. É uma honra estar aqui. Muito grato pelo convite. E vamos lá. Fui convidado no dia de hoje para falar com vocês, em especial das cooperativas do nosso Brasil, sobre cultura de inovação, pessoal. E antes de qualquer coisa, eu acho legal nós pensarmos somente sobre cultura, né? Vamos falar de cultura de inovação? Legal, mas vamos entender, filosofar, refletir um pouco sobre cultura. O que é cultura, afinal? Fica fácil da gente entender o que é cultura quando a gente pensa em termos de viajar para algum lugar diferente, né? Então vai lá, nas suas férias você viajou para algum lugar e lá naquele local você observou hábitos, costumes, gastronomia diferentes daquela do seu dia a dia. Essa é a cultura daquele povo. E o que caracteriza a cultura? Um conjunto de hábitos, costumes, práticas, comportamentos, valores morais, religiosos, éticos, políticos, jurídicos, econômicos, etc, 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 que, num determinado fluxo de tempo, caracteriza um grupo social. Então, um grupo de pessoas que durante um determinado tempo faz as coisas daquela maneira. E isso, em um dado momento, caracteriza aquele grupo como aquele conjunto de hábitos sendo cultural. Logo, quando nós falamos de cultura de inovação, nós estamos falando de algo maior do que a inovação em si. E isso é muito, muito, muito importante de vocês compreenderem. Eu acompanho a inovação no Brasil, como o Luiz falou na abertura, há pouco mais de 11 anos. E eu consegui observar claramente as mudanças envolvendo essa temática até chegar aqui. E onde eu quero chegar? Há uns 10, 11 anos atrás, falava-se muito de gestão da inovação. Em um dado momento, nós passamos a falar muito sobre inovação com foco em startup e innovation. E agora nós começamos a falar mais sobre cultura de inovação. Nessa bagunça toda, por assim dizer, eu afirmo para vocês, a cultura de inovação é a mais importante, é o tema mais importante para vocês em termos de inovação. Por quê? Porque ela abraça toda a organização. Cultura de inovação, diferente de um projeto aqui, de outro projeto ali, a cultura de inovação é caracterizada por todo o dinamismo que acontece dentro da sua cooperativa que provoca a inovação de maneira contínua. Esse é o pulo do gato, como a gente fala. A inovação tem que ser algo contínuo. Deixa eu fazer uma analogia para vocês que eu costumo fazer nas minhas palestras, nos workshops que eu facilito aí pelo Brasil. Imagina o corpo humano, legal? Teu corpo humano. Imagina o teu corpo humano nesse exato momento, ok? A inovação, de modo geral, é tratada como se fosse um órgão do corpo humano aqui, outro órgão do corpo humano ali. Então, a tua cooperativa talvez esteja trabalhando a inovação nesse momento, pensando em termos de coração, pulmão, cérebro, né? Quando, na verdade, a sua cooperativa, para dar um salto qualitativo em inovação, ela deveria estar pensando no sangue do corpo humano ou no oxigênio. Isso é cultura de inovação. Com essa pequena introdução, posso afirmar agora para vocês o seguinte: cultura de inovação é o sangue da sua cooperativa, ok? Isso não minimiza, não menospreza nenhuma iniciativa em termos de projeto de inovação que você está desenvolvendo dentro da sua cooperativa. Mas isso coloca um olhar em você, gestor, diretor, presidente da cooperativa, para a inovação enquanto algo estratégico. Legal? Esse é o universo da cultura de inovação. Agora eu tenho uma boa notícia para vocês, né? De um lado, nós temos esse ar filosófico sobre o assunto, que nós poderíamos passar o dia conversando, né? Mas o nosso tempo aqui é de 15 minutos e eu tenho o objetivo de deixar
né, a cabeça de vocês explodindo aqui em termos de inovação. Legal? Mas vamos lá. De um lado, eu tenho a questão da inovação enquanto projetos. Do outro lado, eu tenho a questão da inovação enquanto cultura. A boa notícia é que a sua cooperativa pode fomentar a cultura de inovação em termos práticos. Então, de um lado, nós filosofamos, isso é muito importante, teorizamos. Agora, do outro lado, existem modelos, métodos, abordagens e ferramentas que apoiam o desenvolvimento da cultura da inovação dentro da sua cooperativa. Porque, vamos concordar, né? A gente já está aí cansado de ouvir em tudo que é evento de gestão do Brasil o tema inovação, né? De um jeito muito teórico. Nós precisamos de prática, né? E como fazer isso no dia a dia da cooperativa? Então, Rodrigo, legal, a cultura é o sangue, bacana. E aí? E aí que existem várias formas de você trabalhar isso em termos práticos. Agora, claro que eu vou aguçar a curiosidade de vocês nos próximos 12, 13 minutos aqui com essa temática para que vocês efetivamente implantem a cultura de inovação nas suas cooperativas. Legal? Vamos lá. Como que vocês devem considerar a cultura de inovação dentro das suas cooperativas? A primeira coisa é vocês compreenderem que a inovação é fruto do ser humano criativo. Ok? Ninguém inova se não houver um exercício constante de estímulo à criatividade das pessoas. Eu costumo falar o seguinte, que antes de nós falarmos de inovação em si, nós precisamos falar da criatividade. Porque, novamente, a inovação é fruto do ser humano criativo. Então, não existe inovação sem a criatividade. Em inovação, nós costumamos falar que a criatividade é o material bruto da inovação. E por que eu estou batendo nesta tecla agora de criatividade, pessoal? Porque a criatividade, a nossa capacidade criativa, ela vai diminuindo à medida que nós ganhamos idade. E isso é importantíssimo vocês saberem. Para quem acompanha já o meu trabalho, ou teve contato comigo em algum trabalho, vocês sabem e já... O resultado, indo direto ao ponto, é o seguinte... Quando nós chegamos na faixa etária dos 30, 31, 32 anos de idade, somente 2% dos adultos continuam altamente criativos. Presta bem atenção onde eu estou levando vocês nesse momento. 2% dos adultos continuam altamente criativos na casa dos 30 anos de idade. Quem é cobrado por inovação dentro das suas cooperativas, pessoal? Quem? Quem tem justamente a partir dos 30 anos de idade. Então, o que acontece? Uma dissonância estratégica dentro das cooperativas. No seguinte sentido, cobra-se pela inovação em função da competitividade mercadológica, mas se esquece completamente do potencial criativo das pessoas para inovar. E aí o excesso de pressão em cima das pessoas para inovar termina por impactar negativamente o potencial criativo e a cultura de inovação. Isso é um fato científico. À medida que nós ganhamos idade, nós perdemos criatividade. Logo, o primeiro passo, grande passo, dentro das suas cooperativas, é justamente fomentar um ambiente de criatividade. Hoje pela manhã, eu acordei pensativo com essa fala que eu estou tendo aqui com vocês, e até postei lá no meu Instagram a seguinte frase: a inovação, em sua essência, é um processo educativo. Já pararam para pensar? É um processo educativo, porque nós precisamos provocar pessoas em um desenvolvimento criativo, cognitivo, para inovar. Esse processo de criatividade para a inovação é um processo onde, essencialmente, nós provocamos pessoas a combinar novas percepções, combinar novas ideias, né? Conectar diferentes pontos de vista para transformar uma realidade e resolver um problema. Isso não é educacional? Sim, porque a criatividade está diretamente ligada à nossa cognição, né? Então, o que eu quero dizer com isso?
vocês, líderes de cooperativas que estão me ouvindo nesse momento, para que vocês efetivamente passem a exercer uma liderança orientada à inovação, vocês precisam desenvolver uma única competência, que é a didática. Bons líderes dentro de suas cooperativas nada mais são do que bons professores e boas professoras. Esse é o espírito que nós precisamos ter em termos de cultura de inovação. Saber ensinar, saber provocar processos de aprendizagem, né? Uma frase que eu costumo falar, que sintetiza tudo isso que eu estou falando para vocês, é a seguinte: a grande questão da inovação não é tornar a sua cooperativa mais competitiva, mas sim tornar as pessoas da sua cooperativa mais criativas. Essa é a essência da coisa. Eu preciso lidar com isso, né? Eu brinco em vários papos que eu faço sobre inovação que no Brasil, de modo geral, a gente ainda está falando de inovação como se fosse uma pizza sem a massa da pizza. A gente está falando do queijo, do tomate, a gente está falando do tempero dessa pizza, mas não estamos falando da massa. E não existe pizza sem massa, né, gente? Esse papo meu aqui é sobre a massa da pizza, entenderam? É disso que se trata. A gente precisa lidar com esse aspecto, ok? E aí, em termos práticos, né, eu trago aqui para vocês 4 principais pontos que as suas cooperativas precisam trabalhar para fomentar a cultura de inovação. E o curioso é que eu posso afirmar com propriedade que a maioria das cooperativas tem dificuldade em implantar esses 4 pontos em função dos valores tradicionais das cooperativas. Não estou dizendo que esses valores são ruins. Ao final da minha fala eu vou retomar um pouco sobre isso. Mas eu estou dizendo o seguinte: certos valores tradicionais, aqueles mesmos valores tradicionais que trouxeram as suas cooperativas para o cenário de sucesso atual, esses mesmos valores tradicionais podem muitas vezes travar a inovação contínua. E eu falo isso de maneira muito positiva e provocativa para você, diretor, presidente, gestores das cooperativas, que vocês abram os olhos para isso com a seguinte reflexão: será que certos valores que eu insisto em manter no dia a dia da minha cooperativa não são bloqueadores da inovação? Afirmo para vocês que sim, são. Já rodei em pelo menos 10 estados do Brasil fazendo trabalhos em cooperativas. E disparado, eu ouço da maioria dos colaboradores das cooperativas justamente o seguinte: Rodrigo, a gente faz os movimentos de inovação, a gente organiza, a gente provoca todo o sistema, mas quando chega lá no pessoal para autorizar, é uma resistência danada. Eu entendo perfeitamente o efeito dominó de cobrança que existe nos modelos cooperativistas de qualquer organização. Mas não existe inovação sem provocação ao status quo. Não existe. Nós precisamos provocar as engrenagens do sistema para que a inovação realmente aconteça. Então não fique brabo, não fique braba quando seus liderados vierem com boas ideias e boas intenções para romper com algumas coisas. Porque esse é o fluxo natural da inovação, da cultura de inovação. Legal? Vamos lá então. Para a sua cooperativa colocar em prática a cultura de inovação, vocês devem alinhar todas as ações de inovação com o planejamento estratégico formal da sua cooperativa. Já pensaram nisso? Porque, como diz um grande cara da inovação do mundo, chamado Vijay Govindarayan. Como é que é? Vijay Govindarayan, um indiano, consultor e professor de inovação, fantástico, uma das grandes mentes de inovação do mundo. Vale a pena você seguir esse cara. O Vijay Govindarayan, ele comenta que nós precisamos azeitar as engrenagens da máquina de desempenho, que toda organização é uma máquina de desempenho que opera pela previsibilidade. Tudo certo até aí. Legal? Agora, para que a cultura de inovação entre, e a natureza da inovação é o imprevisível, nós precisamos azeitar as engrenagens da inovação. E esse azeitar, com Z mesmo, as engrenagens, passa essencialmente por quais, em termos práticos, você pode colocar de maneira contínua dentro da sua cooperativa para provocar o modelo mental das pessoas para novas percepções. Legal?
Terceiro, times de inovação. E eu não estou falando aqui do comitê de inovação, aquela coisa formal e deliberativa. Estou falando de times de inovação que estão lá com a mão na massa, provocando e costurando as ações de inovação dentro da sua cooperativa. E, por final, ferramentas de inovação. As pessoas desses times de inovação com repertório técnico para facilitar a inovação dentro das suas cooperativas. Esses 4 pontos foram validados por um cara chamado Patrick Glenn, tá? Onde ele fez um estudo envolvendo mais de 800 organizações no mundo e comprovou que esses 4 elementos são os elementos que propiciam sucesso à cultura de inovação das organizações. Repetindo, para finalizar, para a sua cooperativa ter sucesso em termos de cultura de inovação, provoque a cultura organizacional, o modelo mental, crie times de inovação e capacite as pessoas em ferramentas de inovação. Como? Continuamente e alinhado à estratégia. Legal? Para fechar aqui, então, cultura de inovação é algo maior que os projetos de inovação que você executa em sua cooperativa. E, novamente falando, o pulo do gato para a sua cooperativa ter sucesso em inovação é buscar pela cultura. Legal? Como o Luiz me falou aqui no briefing para essa fala, é muito conteúdo para pouco tempo e espero que vocês estejam com a cabeça fervendo e qualquer coisa, fico à disposição. Muito grato, Luiz. Eu que agradeço, Rodrigo. Excelente aí a sua contextualização. Obrigado mesmo pela sua contribuição. Realmente é um tema que carece de muito mais tempo. Não vai faltar oportunidade, a gente vai chamar você para uma outra oportunidade para dar uma segunda parte disso. E, mais uma vez, obrigado aí pela sua participação. Maravilha, Luiz. Muito grato a todos. Até a próxima.